Olá pessoal, estamos novamente aqui, estamos de volta hoje com o nosso segundo episódio do podcast Êxitos Conecta. E, para nossa alegria, hoje trazemos um conteúdo fantástico, um assunto e uma convidada bastante importante para esse debate que nós vamos fazer, que nós vamos trazer aqui para vocês, né? A pauta dessa segunda edição, ela mostra os inúmeros desafios do autismo na sociedade e na família, e ela mostra o papel da captação de recursos para a estruturação física, psicológica, de atendimento à saúde das pessoas com esta síndrome. E a nossa convidada de hoje, com muito prazer que nós apresentamos para vocês, que é a Adriana Nascimento, que está aqui conosco, que aceitou o nosso convite. Olá, Adriana, como é que você está? Tudo bem? Eu peço que você se apresente para o nosso público aqui, para nós darmos andamento à nossa conversa de hoje. Muito bom dia, Marli, muito obrigada pelo convite. É sempre maravilhoso poder falar da síndrome do espectro autista e de tudo que ela impacta e implica, né, na sociedade e nas famílias principalmente. Eu sou a Adriana Nascimento, sou mãe de uma criança, né, da Verônica Augusta, que tem 6 aninhos, e ajudei a criar uma instituição que tem esse objetivo, né, de atender e dar suporte para as pessoas dentro do espectro, e isso acabou virando uma grande causa na minha vida, motivo pelo qual eu tenho um maior interesse em poder contribuir. E coincidências, né, eu trabalho na área de captação de recursos também há 20 anos e tento levar um pouco desse conhecimento a favor, né, do desenvolvimento dessa causa no meu território, onde eu resido, no município de Balneário Pissarras, e também para outras instituições, através da transferência do conhecimento, né, de cursos e instrutorias na área de captação de recursos. Muito bem, Adriana, muito bem. Então, pessoal, para vocês verem, nós temos a Adriana aqui com um currículo muito vasto dentro do processo da captação de recursos, porque nós temos aqui a conversa hoje com a Adriana profissional e nós temos também a conversa com a Adriana, mãe de uma criança, né, de espectro autista, né? Então, a Adriana, ela é instrutora de captação de recursos há muitos anos, né, há mais de 15 anos também. Ela é especialista em gestão pública, em gestão de políticas culturais. A Adriana é multiplicadora da plataforma Transferigov, uma plataforma do governo federal, através da qual tanto entidades, organizações da sociedade civil, quanto governos de estados e municípios, eles fazem a captação de recursos das políticas, dos recursos, né, para políticas públicas que o governo federal disponibiliza. A Adriana também ela é membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, e ela é inscrita no Conselho Regional de Administração de Santa Catarina. E, paralelamente, então, ao trabalho de captação de recursos, a toda essa dedicação profissional que a Adriana tem, ela é uma referência aqui no estado de Santa Catarina, dentro do trabalho que ela faz, dentro dessa consultoria que ela disponibiliza, né, para os municípios do estado de Santa Catarina, para algumas regiões de Santa Catarina. Ela atualmente também ela vai falar um pouquinho sobre ela enquanto cidadã, enquanto mãe, né? E, paralelamente a esse trabalho todo que ela faz, como ela já falou, ela é a vice-presidente, hoje ela é fundadora, ela está também, né? Ela começou esse processo enquanto fundadora e vice-presidente voluntária da Associação de Apoio aos Autistas da Balneário Pissarras, a AMA, né? Então, a Adriana, como ela falou, ela é mãe de uma menina linda, Verônica Augusta, que está com 6 aninhos de idade, autista sindrômica de nível 3 de suporte, né? E ela precisou entrar na justiça para conseguir fazer com que a filha dela tivesse direito, tivesse acesso a todo o tratamento, a todo o suporte que ela precisa. E é um pouco nessa linha que nós vamos começar a nossa conversa com a Adriana agora. Então, Adriana, explica para nós, né, como é que foi você descobrir a síndrome da sua filha, né? Como é que foi esse processo, em que momento que você descobriu, qual foi o impacto que isso causou na sua vida, né, e direcionou o seu trabalho, redirecionou todas as suas atividades, o seu dia a dia, né? Conta um pouquinho para nós essa história para a gente dividir aí com as pessoas que vão se identificar com toda certeza com essa tua fala, com essa tua história. Então eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, né? Tava já 1 ano e meio tentando engravidar e não conseguia. Aí eu pensei, quem sabe a maternidade não é para acontecer para mim, né? Não fui atrás de tratamento, né? De fertilidade. Pensei, vou me inscrever numa outra pós-graduação, vou me dedicar aos estudos.
no mesmo mês que eu fiz a matrícula, eu fiquei grávida. Então, ali a Verônica já mostrou muita personalidade vindo, quando ela teve vontade de vir, né? Não no momento que você escolheu que ela viesse, né? Exatamente. E desde então, ela já estava me trazendo lições. E ao longo da gestação, que foi muito tranquila, foi uma gestação, assim, bastante tranquila, de bastante saúde. Ela mexia muito, quer dizer, não me lembro de ter mexido, né? A gente fazia escuta periódica na unidade de saúde para ver se estava batendo coração, de tão assustada que eu ficava, porque é um bebê que não mexia, isso me chamou atenção, mas não tinha outro filho como parâmetro. Então, ela nasceu, né, de parto natural, Apgar 10, tudo certinho. Bem tranquilo também. Mas, na amamentação, ela não fazia contato visual, assim, adequado. Aquilo me chamava um pouco a atenção e a gente prosseguia. A pediatra que, então, fazia o acompanhamento dela lá em Florianópolis, sempre avaliando e você confiando que está tudo bem, né? Porém, o desenvolvimento dela não foi ocorrendo conforme o previsto. E eu sempre, assim, por falta de informação, achei que estava tudo certo, porque a pediatra estava dizendo que estava tudo certo. Quando chegou ali próximo aos 2 aninhos, né, ela estava muito atrasada. Das 20 ações que ela deveria fazer, ela só fazia uma. E isso nos assustou bastante, e alguns familiares comentaram, quem sabe ela é autista, e na hora eu até fiquei braba, porque eu não sabia do que se tratava, né? Tinha uma ideia, assim, muito caricata do que era o autista, não tinha noção. E aí fui pro Google pesquisar, e aí tudo que a minha filha fazia se identificava ali. Então eu pensei, cara, ela é... O teu primeiro especialista, então, foi o Google, né? Foi. O primeiro especialista a consultar, digamos assim, né? Que é a mania que a gente tem, né? Tem esse familiar que falou que na hora eu não gostei, mas eu fui atrás. E fazia muito sentido tudo, né? Então, era uma criança que com quase 2 anos... Ela não engatinhou, ela foi direto andar com 1 ano e meio. Ela não falava nada, até hoje não fala nenhuma palavrinha. Ela... tinha formas de brincar muito peculiar, de enfileirar brinquedos, de não dar função para o brinquedo. Então, ela, por exemplo, se é um carrinho, não vai brincar com o carrinho fingindo que ele está dando aquela parte mais lúdica da fantasia, imitando um carro em movimento. Não. Vai se fixar na rodinha, que é legal ficar rodando. Os bichinhos de vinil, ela enfileirava e separava por cor ou por textura. Tinha brinquedinhos de vinil que ela juntava com os de vinil. Outro de um plástico diferente, ela juntava em semelhança entre eles. E uma fixação por livro muito grande, passava o dedinho embaixo das frases, como quem está lendo desde bebê. Isso também me chamava muita atenção. E andar na pontinha do pé, fazer o flapping, que é o movimento da chacoalhar das mãozinhas, que é a estereotipia. E outras coisas mais, assim, preferências, inflexibilidade, seletividade alimentar, né? E aí nós fomos percebendo. E aí, quando eu olhei a carteirinha, também fica aí um alerta para quem estiver assistindo, uma das coisas que a gente tem que ficar atento, não só para a síndrome do espectro autista, mas para qualquer outra questão que a criança possa ter, é a carteira de vacinação. Tem uma determinada página que traz todos os marcos da infância. O que é esperado para aquela criança com determinada idade. Então, com tantos meses, o que ela vai estar fazendo. E isso nós precisamos observar atentamente, porque os profissionais podem ser falhos também, como foi o caso dessa pediatra que acompanhou a Verônica, de não ter observado isso. Uma coisa tão óbvia. E eu também não observei, e ela não observou. E aí, quando eu me dei por conta que eu recebi essa dica de observar esses marcos, aí já era quase 2 anos. E aí ela, então, encaminhou a nosso pedido para um neuropediatra fazer a avaliação, e com 2 anos e 4 meses ela teve o primeiro laudo dela. Então, era um laudo que também tive o azar de um neurologista que também não fez um laudo muito adequado, na verdade, nada adequado. O ideal de um laudo para o espectro autista é ele conter
o nível de suporte que aquela criança precisa. Então, a gente escuta muito aí na sociedade, autista leve, severo. Na verdade, o adequado da gente falar é nível de suporte. Então, não são sentenças que aquela criança tem, são o que ela está precisando naquele determinado momento para conseguir fazer suas atividades diárias. Então, o autista nível 1 de suporte é aquele que vai precisar de pouco suporte para suas atividades diárias. Ele geralmente tem autonomia para suas questões de higiene, de alimentação, frequenta o ambiente escolar, mas vai precisar ali de um apoio pedagógico para lidar com as suas frustrações, com as suas irritabilidades, por exemplo. O nível 2, ele já precisa de um suporte substancial para suas atividades diárias, e o nível 3 é para tudo praticamente, que é o nível no qual minha filha se encontra. Nós fazemos muita terapia, não buscando a cura, porque não existe cura para o autismo, mas buscando essa maior autonomia do indivíduo. Então, ela é não falante, mas ela está começando um processo de comunicação muito interessante com CAA, que é comunicação aumentativa, alternativa. Existe várias ferramentas pelas quais o CAA pode se dar, mas no caso dela é pelo aplicativo TD Snap, onde ela então comunica as frases do que ela quer, suas preferências, e nós também nos comunicamos com ela através do TD. E esse nível 3, então, no caso dela, tem um comprometimento, né, físico, ela tem algumas questões, né, da fisioterapia para trabalhar, ela faz várias terapias, tem questões metabólicas, em seletividade alimentar, em flexibilidade cognitiva. Estamos investigando aí uma possível, né, encefalopatia epilética. Então, assim, são várias coisas que exigem um tratamento muito substancial. E falando em tratamento, Adriana, em toda essa rede de suporte de especialistas que é necessário que estejam disponíveis para atendimento das crianças com essa síndrome, né? Como é que você vê hoje, por exemplo, a nossa realidade no Brasil de políticas públicas que deem esse suporte, que deem esse atendimento? Você, na tua visão, enquanto mãe, enquanto alguém que precisa desse suporte hoje, né? Você entende que o nosso Estado ele é falho nisso? O Estado que eu falo é política pública que vem desde um governo federal, desde a nível estadual e nível municipal. Porque quando nós falamos de política pública na área da saúde, no formato como o Brasil hoje ele faz esse atendimento, a gente sabe das corresponsabilidades, né? Tanto que nós falamos que a política pública na área da saúde ela é tripartite, né? Tem uma responsabilização do governo federal, um percentual de responsabilização do Estado e outro tanto do município. Quando você precisou desse suporte, quando você precisou desse atendimento, e hoje que você precisa desse atendimento também, né? O que você encontrou que de fato atendeu essa tua necessidade, essa urgência, digamos assim, uma vez que você já descobriu a síndrome, teve o diagnóstico primeiro, a Verônica já estava com 2 aninhos, né? Então, é para ontem começar as terapias e os tratamentos, né? O que você encontrou que te deu esse suporte? Em plano de saúde particular, política pública, o que melhor te atendeu? Nós temos que ser bem sinceros nessa parte. Nós estamos completamente, enquanto nação, despreparados para enfrentar esse desafio. É assustadoramente preocupante. O que eu encontrei? Um diagnóstico tardio, incompleto, equivocado, que não trouxe o nível de suporte, tampouco o plano terapêutico. Um laudo adequado tem que ter nível de suporte e plano terapêutico. Com essas informações, eu tinha plano de saúde, ainda tenho, é que um plano vai autorizar as terapias do indivíduo. Sem essas informações, não se autoriza nada. E aí, o que acontece? Eu fiquei por muitos meses mandando esse laudo inócuo e o plano de saúde negando, porque ele estava incompleto. Só que quem me falaria isso? Tudo eu tive que descobrir na luta, na dor, na raça. E, em resumo, a minha filha não conseguiu nem do serviço público e nem do plano de saúde no primeiro momento, por toda essa questão. Então, muitas barreiras nós, cuidadores e responsáveis de crianças no espectro, enfrentamos. Primeiro, a barreira de perceber o que está acontecendo. Segundo, de aceitar.
Terceira, tem esse processo também, né, Adri, de você, enquanto mãe, aceitar um diagnóstico dizendo que você tem que lidar com um aspecto que você desconhece, né? A gente não nasce preparado para trabalhar, para lidar com isso, né? Então, esse eu acho que é o maior baque, né, inicial, até você se situar e saber por onde que eu começo a partir de agora, né? A partir do momento que eu tive o laudo, eu já fui à luta. Meu luto levou um final de semana, que eu mergulhei nas profundezas para reconstruir a ideia de filho. Porque a minha filha nem tinha nascido, eu já tinha a vida dela toda planejada. Ela vai jogar xadrez, ela vai tocar violino, ela vai jogar basquete, tudo. E eu faço uma avaliação assim muito interessante. Foi muito importante para mim isso, para um aprendizado de vida enquanto ser humano, que eu não tenho direito de planejar nada sobre ninguém. E saber também que eu sou, e aí é uma crença minha, um instrumento de algo maior, que para mim é Deus, para poder fazer a diferença de alguma forma. Então, vamos lá. No documento dela que veio dessa forma, não encontrei. Aí, todas as filas do que era público. Isso que eu morava em Florianópolis. Só para triagem, a fila era de 2 anos. No autismo, nós temos que intervir o quanto antes. A nossa maior luta enquanto entidade, enquanto ativista da causa, é diagnóstico e intervenção precoce. Isso vai possibilitar que esse cérebro saia desse atraso de desenvolvimento, para que esse indivíduo tenha o maior nível de autonomia que ele puder ter dentro do quadro dele. O autismo não é um padrão igual para todo mundo, cada indivíduo vai apresentar várias questões muito específicas, né? Alguns têm questão de transtorno sensorial, por exemplo. Cada um vai trazer as suas questões, então nós temos que olhar indivíduo em especial cada um. Então, não encontrei atendimento nem no público, nem no plano de saúde. E o privado é extremamente caro, porque é uma mão de obra muito qualificada e são muitas horas de intervenção. Então, um tratamento com evidência científica que nós podemos afirmar que traz resultado para o autismo é a intervenção em ABA, análise do comportamento aplicada. E essa análise do comportamento aplicada, ela é feita por uma equipe multidisciplinar de psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, com as necessidades específicas de cada criança que vão estar descritas no laudo que o neuropediatra ou o psiquiatra da infância vão emitir. São esses 2 profissionais que estão aptos a diagnosticar autismo, psiquiatra e neurologista, ponto. O diagnóstico, ele é clínico, ou seja, de observação e perguntas feitas à família. Então, os exames que porventura são solicitados é para descartar possíveis comorbidades. E voltando ali à questão do tratamento, não estamos preparados, temos algumas iniciativas sim, algumas entidades que atuam e que atendem, mas ainda assim muito aquém do que a demanda está nos apresentando. Hoje o autismo é o 2º maior problema de saúde pública do mundo. Hoje, a cada 30 crianças que nascem, uma vai ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E isso só está progredindo. E quem está dizendo isso não somos nós, é o Centro de Pesquisa dos Estados Unidos, é ele que tem essa legitimidade, essa tradição de trazer esses dados. E eles nos apontam algo, Marli, muito mais preocupante, que até 2030, de cada 2 nascidos, um terá o transtorno do espectro autista. E eles crescem, a gente fala muito em crianças, só que assim, nós estamos com a sociedade repleta de adultos que são considerados em muitas famílias um problema. Aquele tio que não para emprego, ou aquele fulano que é muito explosivo, ou aquele que é cheio de mania, que é esquisito. Nós temos esse costume de rotular muitas pessoas, mas essas pessoas não tiveram um diagnóstico a tempo, muito menos um suporte. E essas crianças que estão agora sendo diagnosticadas vão virar adolescentes, os hormônios vão chegar, vamos ter mais suporte ainda para dar para eles e vão virar adultos que vão precisar de moradia assistida. E aí, como é que a gente vai fazer? E como é que o Brasil está preparado para isso hoje? Quem é que está discutindo essa política com essa amplitude, com essa visão mais ampla, né, Adri? Porque nós somos especialistas na área de saúde, né, de políticas públicas, digamos assim, tanto eu quanto você, né? Trabalhamos com políticas públicas desde o início da nossa carreira profissional.
E nós não vemos isso sendo debatido, né? Tanto que eu, particularmente, fui começar a entender um pouquinho sobre o autismo agora nos últimos 4, 5 anos, que eu comecei a ler um pouco mais por conta de política pública para pessoas com algum tipo de atenção especial necessário, né? Dentro desse processo. E aí, quando a gente olha para esses números, né, para esses índices todos, e que é alarmante no sentido que eles estão aumentando e, como você falou, hoje eles são crianças, daqui a pouco são adultos, né? Se nós não temos no Brasil uma política que minimamente atenda pelo menos as crianças nesse estágio inicial, imagine um atendimento na vida, né? Ao longo da vida dessas crianças todas, né? E além do mais, o que eu vejo como preocupante também, Adri, do que a gente conhece com as pessoas que nós conversamos ultimamente, fazendo um levantamento aí de dados ali, nós da equipe Êxitos mesmo, para entender um pouquinho esse universo, né? Que o processo, o cuidado, a política pública, ela não pode ser pensada somente para o atendimento da criança de espectro, né? Quem é que está olhando para a família dessas crianças, né? Quem é que está olhando para essas mães? Porque nós conversamos agora bem recentemente com outras mães de outros estados do Brasil que fazem parte dessas associações, né? Que fazem esse movimento. E o que é o relato de todas as pessoas que a gente conversou, inclusive contigo, né? Além de tudo isso, né, além da dificuldade de trabalhar com essa limitação do filho, com essa incerteza de como é que você vai conduzir, nós temos também um olhar à questão psicológica das mães, né, das famílias. Por que nós frisamos mais das mães, né? Porque, infelizmente, dentro desse nosso universo, nós temos um outro agravante. A maioria, em cerca desse pequeno universo que nós fizemos um levantamento, né, 70% das mães elas acabam ficando sozinhas, né? Ainda são abandonadas pelos maridos, né, pelos pais das crianças, porque eles não têm um preparo, as mães também não têm, mas elas se veem obrigadas a ir atrás disso, né? Então, qual é o impacto que isso tudo gera lá na família também, né? Como é que essa família vive? Qual é o suporte que a política pública dá para elas, né? Você consegue falar para a gente, você tem esse panorama, por exemplo, das mães que fazem parte desse núcleo de atuação que você está agindo hoje ali dentro do Balneário Pissarras. Como é que é a realidade delas hoje, Adri, para a gente pensar? Vamos falar de política pública, vamos falar de autismo, qual é a abrangência do que deveria ser discutido dentro do nosso Brasil em termos de políticas públicas? Nós precisamos enfrentar esse desafio de frente, com urgência e com a seriedade que ele precisa, porque ele impacta a sociedade como um todo. Os governantes precisam entender que isso interfere na sociedade de forma geral, porque esse indivíduo autista ele precisa de suporte. E quanto mais cedo for a intervenção, mais chance de ter autonomia ele vai ter. E ele precisa de um cuidador. O cuidador geralmente é a mãe, que vive o grande paradoxo de precisar de recursos, porque tudo no autismo é muito oneroso, e ao mesmo tempo ter que colocar a comida na mesa. E isso é extremamente desgastante. Tem famílias que conseguem ter o básico para viver com dignidade, mas tem muitas que vivem em situação, né, de necessidade, de vulnerabilidade mesmo. E nós precisamos ter alternativas. E aí é algo que precisa ser muito mais complexo. Então, tem que existir em todas as esferas de governo um olhar de priorizar isso para ver de que forma, né, vamos trazer a solução para isso tudo que é um problema. Temos N pautas que poderiam ser discutidas, mas vamos lá, algumas, por exemplo, a ausência, né, ou a escassez de profissionais especializados. Nós precisamos formar muito mais terapeutas ocupacionais, muito mais fonoaudiólogos, muito mais psicólogos. De que forma? Criar, por exemplo, programas de bolsa em que eles recebam a graduação e, em contrapartida, tenham que ficar nas instituições ou no serviço público por determinado tempo, para garantir, então, que essas instituições consigam contratar. Hoje, ainda aqueles municípios que querem contratar, ou as entidades, têm dificuldade, Marli, em terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo especializado nisso, porque nós temos que ampliar aí o número de profissionais. E em relação ali, voltando às mães, elas precisam ter oportunidade de renda que seja compatível a esse estilo de vida. E lembrando que a gente vive o abismo. Aqueles que vão conseguir o tratamento, que depois de muita luta judicial eu consegui
A minha filha já tinha 5 anos. Quanta oportunidade, o tratamento completo, né? Eu fazia ele parcial, conforme minhas possibilidades, mas o tratamento completo ela começou com 5 anos. Quanta oportunidade ela não perdeu? A plasticidade neural, ou seja, a capacidade do cérebro aprender novas questões, ele é muito maior quanto mais cedo for. Então, perdemos oportunidade, e o objetivo de ter criado a instituição junto com as minhas colegas maravilhosas, pessoas maravilhosas, também mães, também lutadoras, foi esse: fazer com que as famílias que venham a partir da nossa existência enquanto instituição tenham diminuído esse caminho entre o desespero e a solução. Eu ia te perguntar justamente isso agora, Adriana. Como é que foi a ideia, como é que você chegou nessa construção de buscar esse apoio? Porque para a gente instituir uma organização da sociedade civil, né, uma OSC, seja ela de qual natureza for, né, para atendimento a um público específico, além da vontade, tem toda uma parte jurídica, uma parte legal que você tem que fazer, que tem que seguir protocolos também, né? Tem que ter um estatuto, tem que ter um CNPJ, tem que entrar com contabilidade, tem que ir em cartório registrar e tudo mais, né? A partir de que momento você entendeu que seria necessário fazer esse movimento lá no teu município e criar essa associação, e como é que você encontrou respaldo para a criação dessa associação? Esse respaldo veio muito mais das outras famílias, das outras mães, ou veio também do poder público? Como é que foi essa iniciativa? De onde que partiu essa ideia? Partiu de um desejo de ter a solução do problema. Primeiro daí. Depois, de pessoas simpáticas à causa. Desde mães até profissionais. E agentes políticos também. Desde o início da ideia, que surgiu ali do nosso núcleo formador das mães, era em plena pandemia. Então, assim, quem porventura tinha o tratamento tinha sido suspenso também. Então, nós todas estávamos vivendo o auge do autismo dentro das casas. Aí, se foi difícil para todo mundo, imagina para as famílias atípicas, né? Tem um autista dentro de casa o dia inteiro. Complicado. Sem tratamento, sem atendimento, sem suporte, né, Adri? Sem. Nada podia. Então, foi nesse período. E a partir da ideia lançada, só bênção. Foi chegando apoiadores e hoje é uma instituição que tem muita simpatia popular. A comunidade abraçou, o município abraçou. E o nosso objetivo em criar foi isso: acolher as famílias, trazer informação, divulgar o tema para a sociedade, para a gente combater o capacitismo, levar informação para que mais diagnósticos precoces, intervenção precoce sejam realizados. E trazer esse apoio. Então, nós sabemos. Então, aí a diferença de nós sermos um crítico construtivo. Sabemos que todas as esferas de gestão têm problema disso não ser uma prioridade. Nós que vivemos podemos falar. Não estamos preparados em nenhuma esfera para esse desafio. Porém, nós queremos, enquanto famílias organizadas, auxiliar na solução do problema, porque nos interessa, nós vivemos essa situação. Então, o objetivo de criar a associação foi para que, em conjunto com outros atores locais, possamos trazer as soluções. Podemos arrecadar os recursos necessários para esse suporte e esse apoio que essas famílias necessitam. Nada adianta nós ficarmos na comodidade da nossa casa, xingando e reclamando, porque isso é fácil da gente fazer. Difícil é a gente arregaçar a manga e ir à luta. Então, lá no município, nós tivemos parceria do município, solicitamos a ativação do Conselho da Pessoa com Deficiência. Vamos fazer agora, no dia 20 de novembro, a primeira conferência da pessoa com deficiência do município, para poder colher essas questões todas, que não só o autismo vive, mas de outras deficiências em geral, para a gente levar para as instâncias, porque a política pública da pessoa com deficiência, na qual o autismo é incluído. Então, outra dúvida também das pessoas: a autista é deficiente em direitos? Sim, porque na legislação consta, para fins de direitos, a pessoa no espectro autista tem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Vaga de estacionamento especial, carteirinha e tudo mais que uma pessoa com deficiência tem. Porque, embora não seja uma doença, é uma condição de neurodiversidade. É um cérebro que funciona diferente e tem várias questões envolvidas.
Então, assim, nós queremos contribuir, queremos levar essas propostas do município para o governo do estado, através da conferência e depois para a União, para que tenhamos. Hoje nós não temos, Marli, um fundo, né, da pessoa com deficiência ativo, que tem ali as mesmas oportunidades como o fundo do idoso e do FIA, por exemplo. Então, nós precisamos, para ontem, encarar que as pessoas com deficiência têm, de fato, essa necessidade e ajudar a criar o Brasil e as instituições e as estruturas que precisamos para que os nossos semelhantes, também humanos, tenham as mesmas oportunidades e direito às coisas que nós típicos temos. E o que nós podemos falar disso tudo, né, Adri, da tua história, né, da tua vivência, é que dentro desse processo todo você ainda pode se considerar uma pessoa privilegiada, né? Bastante. Porque se você for olhar no teu entorno, né, de todas as famílias que tem uma pessoa, que tem famílias que tem mais do que uma criança, mais do que um filho, né, diagnosticado já com espectro, né? Você é uma pessoa que, pela tua vivência, conhece caminhos, sabe discutir, consegue, a partir de um diagnóstico, você tem minimamente uma noção de como ir atrás das coisas, de lutar, de batalhar, de fazer essa movimentação, pela tua história de vida mesmo, de trabalhar sempre, né, com captação de recursos, de trabalhar com políticas públicas, né, mas isso não é a realidade eu acredito que 90% das famílias não tem essa realidade, não tem esse conhecimento que você já tem, né, e ainda assim você encontrou todas essas dificuldades e você encontra todos os dias barreiras, né, porque você é a Adriana mãe, que tem que dar conta de todo esse processo, de toda essa realidade, enfrentar todas essas dificuldades, esses desafios. E, ao mesmo tempo, você é a Adriana profissional também, né? Você é a Adriana que é a responsável por colocar comida na mesa, como você falou. Você é a pessoa responsável pela manutenção financeira de todos esses tratamentos que a Verônica necessita, né? Então, o desafio é grande, mas você ainda consegue fazer a tua vida caminhar, você consegue dar conta das duas coisas com um pouco de suporte, né? É isso que acontece com quanto por cento das mães que você conhece lá dentro do reduto do teu município, da associação que você faz parte? Menos de 5%, é raríssimo. Por isso que eu me sinto na obrigação, Marli, de ajudar a contribuir, de fazer a coisa acontecer, e as minhas amigas da diretoria da mesma forma. Porque, curiosamente, nenhuma de nós utiliza ou conseguiu utilizar o serviço público disponível, por termos outras oportunidades, como plano de saúde ou outras particulares, enfim. Então, todas nós nos sentimos comprometidas a voltar um pouco do nosso tempo para, em conjunto, construir essa realidade diferente para todas aquelas famílias que não têm as mesmas oportunidades que nós estamos tendo. Então, assim, cansaço a gente sente, tem dias que bate, assim, um cansaço mesmo. Que é normal, né? É normal. Mas a gente se retroalimenta para poder ficar em pé logo e fazer o que tem que ser feito. Porque ninguém vai fazer por nós. E nós que nos sentimos privilegiadas dessa forma, precisamos contribuir minimamente. Nós temos esse dever. O teu olhar não é só para a Verônica, é para a tua casa, né? O teu olhar é para todo esse entorno dessas pessoas que você chegou a conhecer, né? E nós moramos numa região que podemos dizer que tem alguns avanços, né? Se nós formos comparar, por exemplo, o norte e sul do Brasil, né? As cinco regiões do Brasil diferentes, né? Com as suas particularidades. A Santa Catarina é um lugar privilegiado por várias oportunidades que a gente tem, enfim, por um histórico aí, né? E, infelizmente, a gente tem diferenças regionais muito grandes. Então, quando a gente pensa num processo desse, por que não a ousadia nossa de pensar, né, Adri, que um debate desses aqui na nossa região, uma estruturação dessa, um conhecimento aprofundado do que nós temos, do que nós não temos, principalmente do que nós temos, e do que é possível construir a nível de Brasil, dentro de um olhar, de uma política pública que possa abraçar toda essa causa e os reflexos dela, né? Então, abraçar a causa do espectro autista, né? Mas os reflexos que isso tem dentro, primeiramente, da família e, né, em cascata também na sociedade, né? O nosso desafio é esse também, um pouquinho, né? Por que nós chamamos o nosso programa do Êxitos Conecta, né? Nós precisamos conectar as pessoas que estão ali na ponta trabalhando, estão batalhando por uma mudança nesse Brasil, por uma mudança dentro desse escopo de atendimento, de um olhar diferenciado da nossa própria sociedade para essas nossas crianças, para essa nossa
para essa neurodiversidade que nós nos encontramos, né? E aí, dentro desse processo, né? Eu fico pensando, vocês criaram a AMA, ela é recente, eu acho que quantos anos ela tem? Ela vai fazer 3 em fevereiro. 3 anos de CNPJ, né? Uhum. E nós aqui no Brasil temos uma particularidade também, né, pessoal? Tem toda uma necessidade, precisa de recurso para manutenção minimamente de uma estrutura e desses profissionais para atender, para dar suporte para esses diagnosticados, né? Nós temos, juridicamente falando, a necessidade de que uma associação como a AMA, para ela poder captar, receber recurso federal, ela tem que ter pelo menos 3 anos de CNPJ. Para ela receber recursos do governo do estado, de acordo com a nossa legislação, 2 anos de CNPJ, e para ela receber recurso do município, recurso público, ela precisa ter 1 ano de CNPJ. Então, nós não podemos pensar que criando uma associação hoje, amanhã eu posso estar buscando ajuda de recurso público para fazer a injeção desse recurso dentro daquilo que nós precisamos, né? E nesse contexto, você enquanto profissional da captação de recursos, né, te perguntando como é que a AMA sobrevive? Como é que ela se mantém? Da onde que vem recurso para manutenção? Porque para fazer uma reunião, tu precisa de um espaço, tu já está gastando dinheiro, né? Tu já precisa de um investimento. Como é que ela sobrevive a partir do teu olhar enquanto captadora de recursos e o que ela tem de potencial, o que ela precisa para desenvolver, para se autossustentar? Perfeita pergunta. E é muito interessante, Marli, quando tu traz aí apontamentos do marco regulatório da 13019, da legislação 13019 de 2014, se nós lermos apenas essas linhas, né, em questão de anos, fica parecendo muito simples, né? Basta eu ter 3 anos que eu vou lá e consigo o recurso. Fez 3 anos, o dinheiro vem jorrando e você atende tudo, não Primeira é assim, coisa, né? Qualquer causa, seja autismo ou qualquer outra, ela precisa de pessoas apaixonadas pelo tema para ter estrutura e não desistir na metade do caminho. Então, a estrutura é no sentido de fazer aquilo ter vida. E como que uma instituição tem vida? Como que essa causa vai? Quando a sociedade abraça. Então, as pessoas precisam entender no território que aquela instituição é séria, que ela é importante e eles precisam colaborar de alguma forma. E desde o nascedouro, a AMA tem esse perfil. Então, na Assembleia de Criação, em plena pandemia, no dia 25 de novembro de 2020, nós tivemos um auditório praticamente lotado. Então, a escolha da logomarca lá no Nascedouro foi um concurso público que nós fizemos para a comunidade escolher. Foi uma maneira também de começar já a despertar na comunidade, né, Adri, um olhar para a causa, né? Exatamente. E tudo a gente foi pedindo ajuda. Então, o advogado responsável pelo estatuto, a empresa que criou a logomarca, tudo, o fotógrafo, a vaquinha que a gente fez para fazer os folders, tudo, se nós olharmos localmente, é ainda um porte, uma estrutura pequena. Mas a forma como nós estamos desenvolvendo a entidade é para criar um pilar sólido para que quando nós cheguemos lá onde nós pretendemos, que é ter uma instituição muito bem transparente, estruturada, com um trabalho muito sério. Então, nós estamos crescendo conforme um trabalho assim, bem gradativo, bem sólido. Tá? Então, nós não temos assim, a urgência no sentido assim, de... Como é que eu vou te dizer? É porque o trabalho tem que ser muito capilarizado. Então, hoje nós vivemos de doação, de promoção de ações, e tudo isso nós só conseguimos desenvolver com o trabalho em coletivo. Né? Então, já fizemos pedágio, já fizemos eventos, até agora, dia 28, em comemoração ao Dia de Doar, o Dia Mundial da Doação, o DDD. Nós vamos fazer também a nossa ação anual, que já foi feita ano passado, que é o Ama Burger, tudo com parceria das empresas locais. E, no momento, é isso. Alguns editais nós começamos a ter os pré-requisitos para poder participar agora. Então, assim, tem toda uma questão de documentação que tem que ter, só que essa documentação ela não pode ser vazia, ela tem que ser resultado de um trabalho diário. E isso é o mais desafiador. Então, assim,
As instituições que são juridicamente ou burocraticamente muito organizadas, mas não têm essa robustez por trás, não vão muito longe. E nós estamos indo devagar, mas assim, então, doações, comprometimento das pessoas, desenvolvendo essas redes, conectando pessoas e crescendo aos poucos. E os editais agora vão passar a ser uma constante, porque, por exemplo, alguns nós temos que nos cadastrar em conselhos, e estamos fazendo todo esse trabalho, esse movimento. Aprovamos agora na Lei Paulo Gustavo do município um documentário muito importante, o DocTEA, que vai ser utilizado para a conscientização da sociedade, e vai ser lançado em abril do ano que vem, no mês de conscientização do autismo. Então, são várias ações para que nós consigamos, né, ir ampliando as fontes de recurso ao longo do tempo. Era isso que eu ia te perguntar agora, né, Adriana? Como é que se dá a tua atuação na AMA a partir da profissional que você é de mobilizadora de recursos e captadora de recursos, né? E quantas entidades no Brasil têm esse privilégio de ter uma Adriana lá dentro ajudando na formatação da documentação, porque o processo da captação de recursos, ele é moroso, né? Não dá para você pensar, eu vou criar uma organização agora e eu vou começar a buscar recursos e eu vou conseguir fazer isso com facilidade, né? Então, eu tenho que olhar para a captação de recursos lá na frente, mas para eu chegar naquele momento ali na frente e, de fato, captar, eu tenho que criar essa base sólida, como a Adriana falou agora, né? Então, a partir do momento que você cria uma organização, que você dá o start, né? De trabalhar um estatuto, de trabalhar um CNPJ, já tem que começar esse trabalho com esse olhar, né? O que eu quero daqui a pouco? Aonde que eu quero chegar com isso tudo? Onde que eu preciso? Primeiro ponto, né? Onde que eu preciso chegar com isso para minimamente atender o propósito da nossa organização e o que eu tenho que fazer, né? Então, você como profissional da área, você já foi para a criação da AMA com esse olhar todo, pensando qual é o passo que eu tenho, por onde que eu inicio para chegar no momento de fazer essa captação. Você levou esse teu lado profissional também para esse teu projeto que é mais pessoal, para atendimento da sua Verônica? Sim, e aí, Marli, não deixa de ser muito mais desafiador ainda, porque tecnicamente eu sei os passos que precisam ser feitos. Só que uma andorinha só não faz verão. Se nós estamos chegando onde estamos chegando, é graças ao trabalho da coletividade. Cada membro dessa diretoria e cada associado tem um papel fundamental. Por exemplo, quando nós fazemos uma barraca de pescaria na festa junina da cidade, precisou da parceria do município, que teve esse entendimento, né, de nos considerar uma entidade séria para estar lá contribuindo, escala de voluntários, que são os pais, alguns que até levam seus filhos para ficar lá junto. Então, a partir daí, pessoas do comércio, pessoas físicas que doam os itens. Então, assim, é uma rede, e eu como profissional, tecnicamente eu sei, só que nada eu ia conseguir fazer sozinha se nós não tivéssemos o comprometimento das pessoas. E eu digo que é um presente muito grande para mim. A AMA me ensinou a trabalhar em equipe, que eu não sabia, eu tinha muita dificuldade, muita. Me ensinou a ter paciência, porque nem tudo vai sair na hora que eu quero, e a ter uma coisa chamada, assim, tranquilidade, que a coisa vai dar certo. No momento certo, ela vai acontecer. Vai. Claro que a gente tem que se mexer, mas assim, ó, lá quando foi criado tinha muita ansiedade. Digo, não, quando a gente tiver 3 anos, a gente já vai estar com recursos. Tem muita coisa que ainda não aconteceu. O nosso primeiro balanço social foi do ano passado. Os anos anteriores a gente não conseguiu concluir. Por quê? Porque todas trabalham fora, porque tem suas atribuições e tal. Mas assim, tudo chegando no modo certo. Então, assim, a transparência, você perguntou o que é necessário, né? Transparência, a comunidade tem que sentir que quando ela está doando, ela nem questiona. E essa credibilidade a gente tem. Bom. Porque na diretoria temos pessoas extremamente comprometidas, sérias, benquistas socialmente, todo mundo sabe da idoneidade de todos. Então, isso gera já uma credibilidade. E fazendo o balanço social, que é muito além do relatório de gestão e do balanço contábil, apresentar os resultados, a nossa missão, a nossa visão, num documento muito completo, isso gera credibilidade. E os próximos passos agora, graças aos parceiros, que temos vários parceiros, né? O pessoal da mídia que nos assessora ali, as meninas, a Stephanie, a Eli, elas
estão preparando um site com outro parceiro também que está doando esse serviço, e a maioria das coisas a gente consegue assim na contribuição das pessoas mesmo. E daí o site vai gerar mais credibilidade, mais alcance. As nossas redes sociais também são bem ativas graças ao trabalho delas e tudo flui. Tudo são ferramentas que nós precisamos trabalhar para esses objetivos todos, né, Adri? E aí, assim, ó, você trabalha a captação, você conhece organizações, você trabalha com o setor público também nessa linha, né, de captação de recursos, de execução de políticas públicas. E agora uma pergunta para a Adriana, profissional mesmo, né? Como é que você vê esse mercado de bons profissionais para captação? Porque nós temos no panorama, lá no mapa do IPEA, né, nós temos a marca de mais de 800 mil organizações da sociedade civil juridicamente constituídas e com CNPJ ativo, né? E nós sabemos que nem todas têm esse olhar técnico, tem esse conhecimento, tem essa organização. Dentro desse panorama, né, que nós temos no Brasil, vendo a quantidade de organizações e de causas que tem, que nós precisaríamos ter pessoas trabalhando para elas, e, por outro lado, a deficiência técnica, né, ou a falta de profissionais suficientes para darem conta de toda essa demanda do mercado. Por quê? Não adianta nada nós sabermos que tem uma infinidade de oportunidades de captação de recursos aí, tanto no mercado nacional quanto internacional, de várias formas, né? Não é só captação por editais, né? Tem doações, tem premiações, tem emendas parlamentares, tem organismos internacionais. Tudo isso a gente sabe, né? E nós falamos com conhecimento de causa, porque é o nosso trabalho na Êxitos, fazer todo esse mapeamento. Então, a gente sabe que existe muita oportunidade para captar e trazer recurso para essas organizações, para essas causas, né? Dentro desse contexto todo, né, como é que você vê o mercado de trabalho para quem está estudando isso, quer estudar ou está aí meio perdido? Olha, eu quero trabalhar em alguma coisa, mas onde é que tem, qual é o nicho de mercado que eu poderia estar me habilitando para trabalhar? O que você teria para dizer para a gente desse mercado? E as melhores coisas, a minha paixão de atuação é essa de transferir o conhecimento e ajudar a contribuir na formação desses profissionais, porque lá atrás, quando a gente começou, né, Marli? Podemos dizer que foi praticamente... Quase 20 anos atrás, né? A coisa não estava tão organizada como está hoje. Então, tem melhorado muito. Tem países que já são muito mais desenvolvidos e essa profissão do levantador de fundos é muito conhecida, as pessoas respeitam, tem toda uma credibilidade. E no país, aqui no nosso, nós tivemos aí um momento muito desafiador, que foi a questão das ONGs serem consideradas, né, todas, né, de forma pejorativa, e isso acabou nos distanciando mais do objetivo de levar a seriedade, a profissionalização. Então, assim, se você gosta de atuar com projetos ou quer fazer uma transição de carreira para algo que não seja tedioso, porque na captação não existe um dia igual ao outro. Não tem rotina, Não tem rotina, é informações diferentes todos os dias, mas precisa de muito trabalho, de muita dedicação, de conectar pessoas, de elementos operacionais, de elementos técnicos. Lembrando também, Marli, que desde fevereiro de 2021 nós temos a profissão regulamentada graças aos esforços da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que batalhou anos para ter o CBO, lá o Código de Ocupações Brasileiras, né, profissionais. Então, já temos isso regulamentado e os profissionais que quiserem seguir, eles têm um mercado gigantesco para trabalhar. Nós temos mais de 5 mil municípios no país, nós temos, como tu bem falou, milhões de OSCs, organizações da sociedade civil, temos entidades privadas também, e a captação de recurso ela vai possibilitar que esse profissional tenha trabalho em qualquer cidade desse país. Porque tem trabalho para todo mundo. Então, assim, quem se especializa nisso realmente cria um diferencial e é algo que as instituições precisam muito, principalmente no terceiro setor. Porque os municípios, por força da obrigatoriedade legal, já tem que ter lá o seu escritório de projetos, o seu gestor de convênios, mas as entidades não. Então, muitas até subestimam a importância da comunicação, que é uma ferramenta essencial para vender a sua causa, para trazer recursos, e também do captador de recursos. Não vai ter resultados suficientemente grandes para manter a tua instituição se você deixar a captação reduzida à escrita do plano de trabalho para fazer o convênio com o município.
no caso o termo de fomento ou colaboração. Tem que ir para além disso, pensar em outras coisas todas. E muitas entidades já fazem isso no dia a dia, já fazem lá suas promoções, seus eventos, suas atividades, a sua captação com pessoas físicas, mas criando um departamento ou contratando um profissional, ainda que não 40 horas, ainda que 20 horas, para ir sentindo, vocês já vão colher os frutos. Tudo aquilo que a gente dedicar uma atenção maior vai trazer um resultado maior também. Então, o captador de recursos tem N oportunidades, é uma profissão maravilhosa que a gente adora, né, Marli? Não sabemos viver longe disso, porque Não sabemos fazer outra coisa também, né, Adri? Se hoje tiver que começar a replanejar a vida, né? É muito bom e nos possibilita conhecer de tudo e principalmente, trazer o resultado para a manutenção das instituições. Isso é algo indescritível de satisfatório que é. E você tem um monte de, né, essa infinidade de oportunidades, esse leque tão grande de oportunidades para quem é profissional da área ou quem queira ser um profissional da área, né? Por outro lado, as organizações também, elas precisam buscar por isso, né, Adri? Elas precisam querer se profissionalizar, porque quando a gente pensa que captação de recursos é um viés, que a gente vai dar importância ou não, na minha avaliação, ela é fundamental para a subsistência da própria organização, né? Independente de onde nós captemos, para onde que a gente vai, né, empenhar nossos esforços para buscar recursos, ela tem que profissionalizar, né? E quando a gente fala que, né, na profissionalização dessas oportunidades, tem muito oportunismo também dentro desse mercado, né? Tem muita coisa que a gente não pode confiar em tudo que nos vendem, né? Porque da mesma forma que tem oportunidades, tem muita coisa à nossa disposição. Hoje as redes sociais, a internet tem muito conteúdo, tem muita coisa, tem muita oferta de milagres por aí, né? Então, se o profissional ele precisa se qualificar, ele precisa ser muito bom tecnicamente para desempenhar esse trabalho, a organização, por sua vez, ela tem que ter um filtro e saber aonde ela vai buscar essas informações, né? Em que fonte ela vai beber para que ela, de fato, esteja no caminho certo. Então, por esse lado, profissionais como você que está no mercado, né, Adriana, falando de transferência de conhecimento, profissionais como nós que estamos aí e outros tantos que tem milhares de profissionais também, e várias fontes de onde a gente vai buscar informações. Então, é um alerta também para as organizações, né, para que elas tenham um olhar de perceber no que elas podem, de fato, estar confiando na informação, naquilo que é factível, naquilo que é real, porque não existe milagre dentro desse processo de subsistência financeira de uma organização, né? Não tem milagre, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Se alguém vier vender facilidade, desconfiem, porque não é certo. Então, falando para os captadores dessas oportunidades, o que você diria para essas organizações todas? Qual é o caminho que elas devem trilhar minimamente? O que elas precisam observar para se qualificarem para isso e num caminho próximo futuro elas estarem, digamos assim, aptas a buscar recursos, sem ter que ficar pedindo doação o tempo todo, porque elas se autossustentam também por outras fontes. Excelente. Entidades, sempre que possível, criar o seu departamento de captação de recursos. Aquelas que estão iniciando podem começar contratando alguma consultoria ou um profissional CLT. O ideal mesmo é sempre o profissional CLT, porque vai ter mais gerência e aquela exclusividade de retorno ali imediato. Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então, comecem de alguma forma tendo o profissional priorizado para aquela ação. E aos poucos vão criando esse departamento com essa equipe, enfim. E também saber separar o joio do trigo, como a Marli bem falou. Tem pessoas que se apresentam como profissionais, mas que de fato não são. Como que a entidade vai saber isso? Primeiro, o histórico. O que aquele profissional já fez e de que forma ele trabalha? Ele apresenta proposta de trabalho? Ele emite nota fiscal? Ele é uma empresa regularizada? Por onde ele passou? Que resultado ele deu? Ele está na Associação de Captadores de Recursos? Ele segue o Código de Ética? Então, visitem também o Código de Ética da BCR. Lá tem toda a disposição do que de fato é legal, em termos, né, de legalidade na profissão, e aí vocês vão conseguir identificar quando é algum oportunista ou quando de fato é um profissional com seriedade, que é o que as instituições precisam.
Então é isso mesmo, né? Essa avaliação de mercado é num olhar de, enquanto profissional, ter os teus serviços à disposição e também um olhar enquanto você é presidente de uma associação que precisa desse trabalho, né? No seu caso, você mesmo desempenha o trabalho dentro da AMA, mas as outras tantas milhares que tem pelo Brasil não têm esse privilégio, né? E precisam dessa contratação. E por outro lado, né, gente, precisamos olhar para todas as oportunidades que nós temos. Um dos viés das nossas discussões, dos nossos estudos, dos movimentos que nós fazemos enquanto conexão de causas, de projetos, de pessoas, é pensar em criar, digamos assim, criar corpo técnico a partir de conhecimento e daqui a pouco, por que não, podermos fazer proposições para a área pública de uma criação de uma política pública diferente, né? Porque, como a Adriana falou desde o início, como nós aqui trouxemos, né, todas essas dificuldades enfrentadas, tanto no tratamento, no suporte, eu diria, não é nem tratamento, eu acho, né, a gente chama mais de suporte, para quem tem essas síndromes, né, não só autismo, mas outras tantas dificuldades no Brasil, né, nós não temos uma clareza de como é que o nosso país está legislando a respeito de criação de uma política pública. Então, quando nós nos unimos enquanto profissionais da área, né, enquanto pais e mães que têm precisam desse suporte em casa por uma causa familiar, né, enquanto associações, enquanto organizações da sociedade civil que também tem um papel de abraçar a causa e dar esse suporte para as famílias, para as crianças, para quem precisa disso tudo, precisamos também pensar nesse movimento de daqui a pouco a nossa voz chegar lá no Congresso, chegar lá no Senado, mas com proposições, porque, como a Adriana falou, a gente ficar reclamando e se vitimizando porque tem isso, porque tem aquilo, nós não vamos sair do lugar, né? Também podemos fazer esse movimento, né, Adri, de pensar juntos quem entende do processo, quem precisa ser atendido por uma política pública, por que não, né? A gente sermos audaciosas a ponto de pensar que nós podemos fazer a diferença, trazendo para esse debate, daqui a pouco chegando a Brasília com uma proposição bem fundamentada do que nós gostaríamos de ver sendo desenvolvido em termos de política pública para que o Brasil não passe mais uma década sem olhar de fato para essa particularidade que ela vem se avolumando, ela vem aumentando, como você falou, dentro das pesquisas que a gente vê, e que daqui a pouco vai ser um problema sério mesmo, né? É uma causa de política pública, de saúde pública, e precisamos ter um olhar diferente, né? Então, eu gostaria de, enquanto uma palavra final sua aqui, né, já te agradecendo por estar conosco, por estar participando. Você acha essa minha ideia muito maluca ou tu acha que é possível e o que a gente pode estar pensando em fazer para mobilizar, para fomentar esse olhar para uma política diferenciada nesse nosso país? Vou te contar um segredo, eu adoro ideias malucas. As melhores coisas que existem vieram de uma ideia um pouco audaciosa. E isso é super, não só possível, como necessário, Marli. Nós precisamos chegar em quem realmente está com a caneta na mão para fazer acontecer um Brasil diferente naquilo que nos atinge, naquilo que não só nós, famílias atípicas, mas a sociedade como um todo. Porque daqui a pouco nós estamos falando da metade das salas de aula, de todo um mercado de trabalho e de uma sociedade que vai caminhar para a improdutividade se nós não agirmos com urgência. Então, esse olhar é realmente muito mais amplo, né? Não é a síndrome pela síndrome que nós precisamos buscar uma atenção, né, Adriana? É para todo esse contexto e é esse o nosso grande desafio, eu acredito, né? Enquanto cidadãos brasileiros, enquanto estudiosos de política pública, então, enquanto profissionais da captação de recursos, porque para captar recursos nós precisamos pensar na política antes, né? Pensar no efeito que aquilo vai trazer, né? Então, é um grande desafio que a gente tem aí pela frente e eu acho que nós podemos ser uma pequena sementinha aqui no sul do Brasil a começar a plantar isso e quem sabe daqui a pouco a gente vê uma transformação nessa nossa realidade, não é? Amém. Amém. Então, Adriana, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco hoje. Pessoal, eu convido vocês para quem está precisando de captação de recursos, né, dá uma olhadinha na nossa página, na plataforma Êxitos. Nós temos um acesso teste aí gratuito de 7 dias. Para a área da saúde tem muita coisa, para toda a questão social, enfim. Convidando vocês para acessarem, olharem a plataforma Êxitos, ver se tem oportunidades aí e fazerem parte desse hall, né, de discussões nossas, seguindo redes sociais, olhando o trabalho que a Adriana faz também, que vai ficar aqui tudo com vocês. E agradecendo por estarem conosco, por estarem nos acompanhando. Adriana,
Novamente, agradeço a sua disponibilidade, um abraço e que nós tenhamos sucesso nessas nossas provações. Amém. Obrigada.